bem, uma boa tarde, minhas irmãs, meus irmãos. Que a paz do Cristo possa continuar nos envolver, nos proteger, nos abençoar nesta tarde de estudos e reflexões em torno do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Quero mais uma vez aqui registrar de público a minha satisfação, o meu carinho por todos vocês, pelo convite que me fizeram. E eu sou a pessoa mais presenteada por essa situação, pelo fato de estar junto a vocês. Vocês não sabem o quanto eu recebo de todos vocês. Dou muito pouco, mas recebo muito. E desde o momento que aqui cheguei, tenho sido alvo de tanto carinho, de tanto afeto, de tanta atenção. As pessoas que estão à minha volta não medem esforços para me agradar, para agradar esse gaúcho aí que vem de Porto Alegre, trazer tão pouquinho. E nesta tarde, meus queridos, gostaríamos de refletir um pouco sobre o amor, sobre esse sentimento belo que distingue a alma humana de todas as outras criações, de todas as outras criaturas. Uma família receber em seus braços um menino, era o primeiro filho desse casal. É quase desnecessário aqui relatar a alegria que sentiu esse casal a receber nos braços aquela criança. O pai e a mãe se devotavam em carinho, em afeto, em atenção. Mas começou essa criança desde os primeiros dias a apresentar determinados sintomas convulsivos. Levou um certo tempo para entender os pais qual era a causa daquelas convulsões. Mas determinados agentes, em situações, em determinados momentos, aquela criança avolumava aquele sintoma e a tomava de grandes e grandes convulsões, perigosas convulsões. Buscaram todos os tratamentos, todos os entendimentos e conseguiram perceber nos primeiros instantes que sim, aquela criança tinha alergia a toda e qualquer espécie de aroma, seja ele qual fosse, viesse de onde viesse esse aroma, o aroma que fosse do perfume da mãe, o aroma que fosse muitas vezes do amaciante colocado na roupa, do talco, de qualquer substância que exalasse qualquer tipo de aroma. Esta criança era tomada de convulsões. Evidentemente que o casal, sem saber a causa, começou a atacar aquilo que era o fator desencadeante desses processos convulsivos. E a casa passou a praticamente eliminar todo e qualquer aroma. Não se podia colocar nenhuma substância que desse um cheiro agradável nas roupas do menino. A mãe não podia colocar nenhum tipo de fragrância, o pai também. E na medida em que aquele jovem crescia, isso ficava difícil na sua relação com as outras pessoas. Não podiam mantê-lo numa bolha reservado, mas onde quer que ele fosse, ele era atingido por esses aromas, dos amigos, das amigas, dos lugares, das rosas, das plantas. E por tantos e tantos lugares que esta família passou com esse jovem, com esse rapaz, foram evidentemente bater até as casas, até as portas de um lar espírita. Buscaram todas as mancias, em todos os lugares, passes, simpatias, e nenhuma delas havia dado o resultado esperado. Nesta casa espírita, então, buscavam talvez o último e derradeiro alento para aquelas almas, para aquele sofrimento. O interessante é que toda vez que o menino entrava em convulsões, a mãe era atacada por uma arritmia, uma taquicardia fortíssima, que muitas vezes ela também precisava de cuidados, tanto quanto o filho. E o pai passava a se desdobrar na tensão entre um e outro. O menino com convulsões
E a mãe, sem poder atendê-lo, tomado de uma cardiopatia, de uma arritmia muito forte. E o pai ficava entre os dois. Até que nesta casa espírita, nesse centro espírita, começaram um trabalho. O atendimento fraterno, ouviram os reclamos daquele casal, a situação que levaram até eles, com as tintas, as cores do sofrimento dos anos, dos fatos que se seguiam, o mesmo diagnóstico, uma mesma natureza de todos os comportamentos, de todas as reações. E o atendente espírita disse: vamos entregar para a espiritualidade este caso, venham vocês, tomam o passe, como a gente sabe, assistam às palestras, comecem a cultivar o Evangelho no lar. E começaram também os trabalhos mediúnicos. Em uma determinada noite, uma entidade se manifesta através de uma médium, e esta entidade muito revoltada, e começou a contar a história da tragédia daqueles espíritos que já varavam anos, e ele começou a narrar a origem de tudo aquilo. Falava que aquele menino, aos nossos olhos, alguém que era despido em princípio de qualquer culpa pela inocência que trazem as crianças, entretanto aquele espírito revelava um ato não menos nobre daquela alma no passado, evidentemente que associado à sua mãe, que também caía em estado de muita aflição cardíaca. E esse espírito então, com os encontros, começou a mostrar detalhes, a relatar particularidades desta história trágica do passado. Ele no passado contara que havia sido esposo daquela que hoje era mãe desse menino. Ele era apaixonado por aquela mulher, por aquela jovem. Casaram, constituíram um lar. Ele era um industrial, tinha várias empresas que cuidar. Construíram uma casa num lugar bucólico, em volta do verde, da mata, do aroma da natureza. E ali idealizavam construir a sua vida, com filhos, com netos, aquelas histórias que todos nós muito bem conhecemos e sonhamos. Eis que em determinado momento esse senhor espanhol revê um amigo que já havia quase que perdido na lembrança, lá da escola, do segundo ano, do segundo grau deles, do ensino médio deles, e convidou este amigo a ter em seu lar, em sua casa, para que eles continuassem a relembrar dos seus passados, das suas histórias. Era uma pessoa muito querida, um amigo próximo, daqueles que a gente tem na vida, mas que depois casa, vai morar num outro lugar, a gente se perde. Hoje tem as facilidades das redes sociais, a gente até se encontra, joga lá no Facebook, vê o nome, consegue contatar, mas imagine vocês isso lá no passado, sem esta ferramenta. Então eles queriam colocar em dia todas as suas histórias, e convidou esse amigo disse: olha, eu vou me programar na minha próxima possibilidade de férias, eu vou ao teu encontro. Passou o endereço, ele comunicou quando é que ia e foi à casa desse amigo. Quando ele chegou lá, foi apresentado a esposa desse espírito que estava narrando. Eu apresentei ao meu amigo a minha esposa, e ele ficou conosco, um hóspede querido. Alguns dias se passaram, ele recebeu uma carta, uma mensagem de uma de suas indústrias nas Ilhas Canárias, que passava por momentos de dificuldade financeira e exigia a presença dele lá. Ficaria alguns dias fora, não sabia precisar quanto, mas a sua atenção era reclamada nessa instituição, nessa indústria. Mas ele não queria perder a oportunidade de contato com aquele amigo que tão pouco tempo chegara,
Como ele tinha um tempo maior para ficar junto, ele disse: olha, fica conosco, não há porquê, fica aqui conosco que eu vou resolver o problema e retorno. Disse: olha, no máximo em 10 dias eu estou de volta, enquanto isso aproveita, anda por aqui, caminha, vai conhecer os lugares em volta, em torno. E ele ficou, aceitou o convite. Só que os dias foram passando, ele, porque não era disciplinado mentalmente, foi encontrando na jovem, na esposa do seu amigo, determinados encantos femininos. E ele, por ser um espírito indisciplinado, começou a aproximar-se desta jovem, a dizer um elogio, a galanteá-la, a saber dos interesses dela, do gosto dela, a começar a alcançar ela aquilo que ela gostava. Ele foi ganhando terreno no mundo afetivo daquela jovem, que também, por sua vez, não tinha a resistência moral que lhe era exigido naquela ocasião. E foi cedendo também com o tempo. E ambos já eram vistos pelos criados daquela casa a andar pelos jardins imensos daquela propriedade. Fugiam as tardes inteiras, voltavam ao entardecer, ninguém sabia onde estavam, o que faziam, mas com o tempo começaram já a ter relações muito próximas e íntimas. Eis que, numa determinada noite avançada, em que estes amantes se encontravam no quarto, porque já eram tão íntimas as suas relações, em poucos dias, o esposo dela e amigo voltaria dali a alguns dias ainda. Eles pensavam que poderiam usufruir da ausência daquele homem por mais tempo, e foram relaxando nas suas vigilâncias, até que já coabitavam no mesmo lugar em que ela coabitava com o seu esposo, no quarto de casal. E esse homem chega numa noite, não foi percebido pelos criados, porque era quase madrugada, início da madrugada. Ele entrou, abriu a porta, ninguém viu ele entrando. Ele subiu as escadas da sala e foi em direção ao seu quarto. Quando ele abre a porta do quarto, ele vê algo que ele jamais imaginaria encontrar. Ele imaginava encontrar sua esposa lhe aguardando, chegaria até perto dela, lhe daria um beijo, lhe acordaria, contaria um pouco da sua história, talvez descessem para tomar alguma coisa. E qual foi a sua surpresa? O seu amigo ao lado da esposa. Ele tomou um choque, e com o movimento da porta e com algumas palavras que ele balbuciou e conseguiu balbuciar naquele momento, eles se acordam. E o amigo dele, já talvez prevenido por aquela situação, trazia um punhal debaixo do travesseiro. Pegou desse punhal e avançou na direção deste homem, e cravou-lhe o punhal várias vezes no peito. A esposa fechou a porta. Preocupados agora estavam com ocultar aquele corpo. O delito já havia sido cometido. O homicídio estava consumado. Era indispensável agora ocultar dos outros a culpa de cada um deles. E começaram a pensar aquela noite toda: não, vamos fazer uma parede falsa aqui no quarto. Os criados não souberam que ele ia entrar aquela noite. Ela conversou no outro dia, ninguém ouviu nada, sondou de longe, e contou então aos criados que queria fazer uma reforma na casa, para quando o marido chegasse, a casa tivesse diferente. Começou a comprar material de construção, levou para o quarto e começaram a construir uma parede falsa. Com os dias, evidentemente, o cadáver começou a transandar cheiros da decomposição.
Era preciso mascarar aquele cheiro. E envolveram então ele em lençóis. E como ela tinha um verdadeiro arsenal de perfumes, uma coleção de perfumes, porque o marido agora morto, desde que do tempo de namoro, de noivado, por onde ele andasse pela Europa, levava para ela de presente um vidro de perfume. Ela tinha todos os perfumes, daqueles que nós pararíamos na frente, ficaríamos de boca aberta, aqueles que quando a gente tem tempo para ir no Paraguai, falta dinheiro, vai lá que então para o sul, vai para a Ribeira, para o Uruguai, vai para Santana do Livramento, voa, diz, olha, leva um dinheirinho aqui, traz R$500 em perfumes, 1.500 em perfumes. Ela tinha de todos os modelos, de todos os tipos, de todas as fragrâncias daquela época. E tiveram que embeber então os lençóis nestas fragrâncias, para disfarçar o cheiro dentro de casa. E jogaram o corpo então por sobre aquele pequeno muro que começava a se levantar, aquela parede falsa, e ali ele ficou. Rebocaram, fizeram outras mudanças, e o crime ficou insolúvel. Nunca mais aquele homem fora visto, nunca mais ninguém tivera notícia dele. A polícia, por mais que tivesse feito alguns atos de investigação, não chegaram a identificar quem houvera matado, quais eram as intenções. Talvez ele fora morto a caminho por assaltantes, enfim. Não era o Brasil, mas tinha também as suas áreas perigosas. Ficou insolúvel. Agora estava este espírito aqui narrando com detalhes aquelas cenas do passado. Aquele menino que hoje convulsionava era o homicida do passado. Esse espírito era aquele ainda que não conseguira perdoar estas duas almas. Certamente ele se achava ainda como se for uma vítima, porque não tinha visões também para ele ter incursões muito maiores e profundas sobre si mesmo. Então perseguia os seus algozes. O fato do menino não poder estar próximo a nenhuma fragrância era a causa desse delito. Isso ressumava na sua consciência de agora, sob esta forma de impossibilidade de estar próximo de qualquer fragrância deste delito do passado, desta culpa interna e íntima. E a mãe, que era conivente com esta situação, se punha em grande aflição cardíaca. Eram ligações deste passado. Nesse primeiro momento, quando nós falamos desta espécie de amor, deste tipo de amor, é o amor ainda inconsequente, o amor imaturo nosso. Esse amor de posse, de apego, de propriedade dos outros, que os outros devem estar presos às minhas intenções, ao meu desejo, à minha vontade. E cada vez em que eu muitas vezes passo por uma situação, um momento, que devo me afastar desta pessoa, eu luto como um animal, uma fera, selvagem, brutal, apegado àquela propriedade. É este amor inconsequente, é este amor imaturo, é este amor dos prazeres. E é interessante observar que através do relato desse espírito, a gente vai puxando aqui uma cordinha de entendimento e vai percebendo por que aquele espírito, ao contato com uma fragrância, desenvolvia aquelas convulsões. Mas evidentemente estava ligado a esse equívoco do passado, esse erro do passado. É como se ele desenvolvesse uma reação inconsciente de algo que fizera no passado. Um ato reflexo que
que ele não pensava, que não vinha pelo consciente, mas era um ato reflexo. E a gente vai estudar a história destes atos, da história dos atos reflexos, dessa reflexiologia humana. A gente vai perceber alguns primeiros traços tentando explicar isso. René Descartes é um dos primeiros que explica que toda a nossa motricidade é decorrente de uma sensibilidade. Quando a gente é sensível com alguma coisa, e essa sensibilidade gera motricidade. Quando um poeta escreve sobre uma rosa, quando o poeta escreve sobre o amor, é porque ele se sensibilizou com o amor. Ele se sensibilizou com aquela rosa, e aí ele escreve sobre aquilo. Uma sensibilidade gerando uma motricidade. Não tem a história daquele rapaz? Ele descia num ponto de ônibus quando voltava da faculdade à noite, e pelo percurso até chegar à sua casa tinha que passar na frente de um cemitério. E ele tinha um medo que se lascava, como diz aqui, não é? Medo que se lascava de cemitério de morto, não tanto do cemitério, mas de almas, de espíritos, de mortos. Então ele passava pelo aquele cemitério ali rápido. E tinha um lugar, um trajeto que não tinha nem iluminação, o que fazia da sua fantasia algo mais difícil ainda passar por ali. Mas ele enfrentava. Enfim, disseram, não, eu sou homem, sou gaúcho, tem que passar por isso aqui com destemor, pelo menos mostrar. E assim ele passava, e uma noite ele está passando por ali, e ele percebe que tem alguém atrás dele, ele ouve passos atrás dele, e ele se volta e não enxerga ninguém. Ele diz, é uma alma penada, é um espírito que está me seguindo. Ele começou a caminhar mais rápido, viu o sinal de passos mais rápido, começou a correr, ouviu esse alguém, esta alma penada, correr também, ver sensibilidade gerando motricidade. Ele havia estudado René Descartes, olha, Descartes está com a razão. Uma sensibilidade gera motricidade, o medo, a aflição gera motricidade. Ele começou a correr, daqui a pouco ele viu um bico de luz, parou, porque se sentiu corajoso, agora eu vou encarar de frente a frente. Quem é que está me causando esse medo todo aí? Viu um homem caminhando esbaforido e chegou perto dele, e esse homem ofegante parou, e diz assim, botou a mão na cara e disse, mas se eu soubesse que era o Senhor, eu estou aqui com medo danado. Mas tu tem medo do quê? Eu disse, eu tenho um medo de alma penada que o Senhor não tem ideia. Diz, esse homem chegou e disse para ele, mas eu também quando era vivo tinha um medo. A motricidade, a sensibilidade gerando motricidade. É ou não é? Não é? Se a gente tem uma sensibilidade, gera motricidade, às vezes para acalmar. A gente ouve uma música relaxante, é calma, relaxa. Esses dias a gente estava falando, né, os mansos herdarão a terra. Então a gente pega um engarrafamento daquele de 3h30 e lembra dessa bem-aventurança, bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. Mas como é que esta sensibilidade vai gerar um comportamento pacífico? Não, mas daí a gente coloca uma música então no rádio que não seja um funk, né? Que não seja uma música agitada, mas uma música porque a sensibilidade gera motricidade. Então, de acordo com aquilo que eu vou me sensibilizar, eu movimentar de acordo com aquela excitação. Então, o que acontecia era isto. Isso dizia René Descartes. Depois alguns estudos foram avançando sobre o sistema nervoso central, algumas ideias preliminares que tinham os homens sobre isso. Algumas experiências foram feitas com rãs decepadas. Decepavam as rãs, colocavam chumaços de algodão com substâncias ácidas no lugar onde estava a cabeça da rãzinha, e as patas delas começavam a tremer, como se ela ainda tivesse a cabeça ali que desse comandos. Eles ainda não tinham entendido bem o funcionamento de todo o sistema nervoso central, mas os estudos começaram a avançar. Depois de descoberto todo esse sistema nervoso central, vem a forma como nós condicionamos determinados comportamentos, avançando, além daquilo que René Descartes havia estudado e descrito.
E nós vamos encontrar então os estudos de Ivan Petrovich Pavlov, que vai realmente compreender como é que se concebe esses condicionamentos. E aí, porque já sabiam de todo o sistema nervoso central, eles sabem e perceberam que nós, em repetirmos determinados atos, nós vamos condicionando comportamentos. Nós vamos facilitando as cadeias sinápticas entre a célula nervosa, e esta cadeia, esta linha vai ficando facilitada. É como a gente fazer um trilho dentro da mata. Olha, eu tenho primeira dificuldade para sair do ponto A ao ponto B. Eu vou abrindo uma picada aqui dentro da mata, um trecho, um trilho. Aí quando eu conseguir chegar até o lado B, eu volto para o A e vou aumentando esse espaço, vou facilitando este caminho. Então a transição de informação do nosso cérebro é mais fácil na medida em que nós vamos condicionando determinados atos. E ele fez isso com experiências, algumas mais dolorosas para os cães. Colocava pedaços de carne à boca desses animais em cima de um tabuleiro com uns fios desencapados e ligava na tomada, dava um pequeno choque nas patinhas dos animais e eles começavam a pular. E ele colocava um pedaço de carne à boca, os animais começavam a babejar por causa da carne, da saliva, da alimentação. E ele fez isso centenas e centenas de vezes. Chegou em determinado momento, bastava ele dar um choque, ligar o tabuleiro, os animais começavam a pular e ele não colocava um pedaço de carne à boca e mesmo assim os animais babejavam. Ou então, às vezes só colocava um pedaço de carne à boca, sem ligar a tomada, e os animais pulavam como se estivessem tomando choque nas patas. E ele determinou isso, que era um ato reflexo condicionado. A gente vai condicionando, todo treinamento de animal é condicionamento. A gente facilita esta cadeia sináptica. E isso acontece tanto para os animais quanto para os homens, nós, as pessoas. Que a gente foi mudando também de designação de acordo com os filósofos, né? Por Aristóteles nós somos animais racionais. Para Pascal nós já somos um caniço pensante. E para Fernando Pessoa nós somos apenas um cadáver adiado. Essa é a nossa importância, né? Então, também servem para nós, os seres humanos. Nós facilitamos estas cadeias. Então nós acabamos condicionando determinadas situações. Vocês certamente percebem que a gente está muitas vezes acostumado a sair de casa e ir para o serviço o mesmo caminho, ou a pé ou de carro. Faz 5 vezes por semana, só folga sábado e domingo, depois começa segunda-feira de novo, 10 anos, 15 anos assim. De repente a gente vai sair de casa, vai para um passeio, quando vê está fazendo o caminho do serviço. Bom, o que eu estou fazendo aqui? Ato reflexo condicionado. A gente condicionou, então vai no automático, como a gente diz, ato reflexo condicionado. Ou às vezes a gente está passando na frente de uma casa, de um restaurante, meio-dia, 1h, a gente não almoçou ainda, começa a sentir aquele cheirinho de lasanha. Começa a vir água na boca da gente, a barriga ronca. Por que isso? Ato reflexo condicionado. Todos os nossos sentidos foram condicionados. O olfato foi condicionado ao longo dos anos. A gente sente o aroma de uma rosa, sabe distinguir o que é a rosa e o que é cravo. Sabe distinguir muitas vezes os perfumes, qual é um e qual é o outro. Porque nós somos condicionando. A gente sente um cheirinho, diz, esse café está gostoso, a gente sente aquele cheiro, mas a gente condiciona também pelo paladar. A gente pode estar de vendado, tomar um café e dizer assim, esse café tem gosto de barata. Mas a gente nunca comeu barata, assim, mas a gente associa também. A gente fica imaginando qual deve ser o gosto de uma baratinha, quando alguém vai lá e clac. Olha, se eu botar isso à boca, eu acho que vai ter esse gosto, a gente associa. Então, no paladar também a gente associa. E nós vamos associando também com determinados momentos, com situações. A gente ouve uma música, e aí lembra daquela música que foi daquela época, que a gente conheceu aquela que hoje é minha adorável esposa, que nós éramos namorados, que eu a conheci, o perfume que ela tinha naquela noite. A fragrância, o que era? Era de sândalo? Era de quê? De alfazema? Qual era a fragrância? A gente lembra.
tem na memória ato, reflexo, condicionado. É por isso que aqueles meninos travessos de uma cidade do interior, diz que quando passava a banda da cidade, no dia de festejo, os meninos iam para cima do muro, e eles guardavam, seguravam nas costas pedaços de limões cortados ao meio. Quando a banda passava, eles começavam a esfregar o limão nos dentes assim, ó. E aí quando passava a ala dos instrumentos de sopro, diz que dali para frente sopro nenhum mais era ouvido, porque os músicos começavam a ver aqueles meninos raspando o limão na boca, enchia de saliva na boca dos músicos, a tuba não funcionava mais, o clarinete não assoprava, o pistão já tinha se babado todo. Ato, reflexo, condicionado. Nenhum dos músicos estava espremendo limão à boca, mas tinha já na sua memória, no seu condicionamento, qual é o gosto adstringente daquela fruta na boca. Ato, reflexo, condicionado. Veja, o que acontecia com esta família era este ato, reflexo, condicionado. Só que era um condicionamento passado. Foi o que Ivan Petrovich Pavlov também estudou, porque ele teve determinados comportamentos que ele disse: olha, isso não foi condicionado nesta vida, não foi condicionado. Como é que um cachorro, um gato, um animal, um mamífero, quando nasce esta cria, ela já suga na tetinha da mãe, do animal fêmea, que é a mãe, que dá a luz? Como é que ele sabe sugar? Ninguém ensinou para ele fazer aquele movimento, ato, reflexo, condicionado. Então ele diz: olha, alguns atos que não foram condicionados agora, foram condicionados lá no passado. E ele não sabia onde é que era isso, que passado era esse, mas que vinha como instinto de geração para geração. Então ele chamou ato, reflexo, incondicionado. E nós muitas vezes condicionamos determinados atos na nossa vida. Às vezes tem até assuntos que as pessoas às vezes não querem falar. Então vamos falar sobre esse assunto? Não, a pessoa tem um choque às vezes. Se a pessoa não tem a concepção da imortalidade da alma, falar sobre desencarne, sobre a morte é uma coisa pesada. Alguém vai falar e diz: olha, porque ninguém puxa, conversa com outra pessoa no na fila de banco, no coletivo, diz: vamos falar sobre morte hoje, o desencarne. Olha a visão que tu tens, eu credo, a pessoa é capaz de se benzer, fazer o sinal da cruz. Uma vez eu fui fazer lá em Porto Alegre uma pesquisa, eu estava indo no tempo dos grupos de estudos, e era sobre desencarne, sobre a morte. Então, eu vou lá na biblioteca pública pegar um material sobre isso, dar uma investigada do ponto de vista científico, médico, como é que é, os sinais de morte, quais são, e fui até lá. E aí perguntei para a moça que me atendeu, e disse: olha, tu gostaria de pesquisar sobre o quê? Eu disse: eu vim pesquisar sobre a morte. Ela me olhou assim, ela se fez de que não entendeu. Ela disse: veio constar código Morse? Eu digo: não é código Morse não, é morte mesmo. Ela disse: credo, não tinha um assunto melhor para vir pesquisar? Isso é ato, reflexo, condicionado. Alguém condicionou para nós que isso é um assunto que a gente não pode tocar. Tem pessoas que não podem tocar, não, reencarnação, credo, também não pode tocar. Alguém condicionou, alguém foi dizendo: olha, isso é coisa do demônio, isso não pode, isso é coisa do demônio, isso não pode. A pessoa condicionou. Ato, reflexo, condicionado. E teve um ajudante do padre lá que não gostava de gato. O padre gostava de gato, o coroinha detestava gato. E no lugar na casa do padre era tomado de gatos. O padre botava ração, pratinho de leite, uma comidinha, um peixinho de vez em quando, na Semana Santa. Então adorava gatos. Tinha os gatos ali na volta e o coroinha detestava. Dizia: eu vou dar um jeito de sumir com esses gatos daqui. O padre também me pede para ajudar ele, para limpar, isso aqui é um cheiro horrível. E ele caiu nas mãos dele um artigo que falava sobre o Ivan Petrovich Pavlov e os atos, reflexos, condicionados. Aí ele viu que Ivan Petrovich Pavlov disse que a gente podia condicionar determinados comportamentos e atos. Ele teve uma brilhante ideia, porque era muito inteligente esse coroinha. Teve uma brilhante ideia. Ele fez o seguinte: ele imaginou, aí pegava pedaço de jornal,
dobrava o jornal, levava os gatos tudo para dentro de uma sala pequena e começava em nome de Deus e dava com o jornal nos gatos. Os gatos não podiam sair, corriam para o lado em nome de Deus e batia nos gatos, em nome de Deus, em nome de Deus, e ele ia bater nos gatos, os gatos tentando sair, não conseguiu, e assim ele foi centenas de vezes. Foi preparando o campinho dele. Teve um domingo então que o padre resolveu fazer um almoço, chamou o coroinha, fez um almoço gostoso, uma carne assada, e ele preparando para colocar agora em prática aquilo que ele havia planejado, ver se ia dar certo. E aí o padre então se sentou à cabeceira da mesa, antes de começar a comer, se levantou: não, vamos fazer a nossa oração. E ele disse: é claro, vamos fazer a nossa oração. Se levantou também, os gatos tudo na volta. Dali a pouco o padre começou: em nome de Deus. Quando ele disse assim, foi gato voando por tudo que é lá, desapareceram os bichos, ele tomou-lhe um susto. Mas o que houve com esses gatos? Ato reflexo condicionado. Vejam só. E a gente também vai condicionando na nossa vida determinadas situações, fatos. E é interessante observar então que se aqueles atos reflexos são condicionados agora nesta vida, há outros que a gente não sabe explicar, que a gente reage a determinadas situações que, se não foram condicionados agora, foram condicionados antes. O nosso temperamento de agora não é porque é parecido com o pai, com o avô. Diz: olha, tem um gênio forte do avô. Não é dele mesmo. É que são companheiros nesse comportamento há muito tempo. E condicionaram esse temperamento com o tempo, agiram assim. Quando a gente condiciona o temperamento, não leva desaforo para casa, e isso vem de anos, é assim até agora. Se a pessoa não leva desaforo para casa, ele está condicionando. No passado ele tinha um tacape, não levava desaforo para casa. Depois deram uma lança para ele continuava não levando desaforo para casa. Depois fizeram um trabuco, ele continuou não levando desaforo para casa. Aí já tinha uma arma portátil, ele continuava não levando desaforo para casa. Mas vejam, nós estamos condicionando milhares e milhares de anos isso. Aí tinha um tio de um amigo meu, que era o tio Pedro, que chamava o tio Pedro lá, gaúchão, daquele das antigas, gostava de trazer um 38 na cintura. Esse homem já estava com quase 80 anos de idade, aquele 38, 6 polegadas de cano, aquilo pesado, ele já estava com uma cifose. A coluna dele estava um S, assim, ele vinha aquele 38 dele, eles olhavam, riam, disse: mas tio Pedro, que vergonha, tio Pedro. Ele dizia: vergonha levar desaforo para casa. Ia levando aquele 38 dele lá. Então, condicionamentos. Se não foi condicionado agora, foi condicionado em outro tempo. É o nosso comportamento de hoje como reflexo daquilo que nós fizemos no passado. E a gente lembra determinadas situações, cenas, eu não sei o que é, mas eu não gosto daqui. Está condicionado. Às vezes na visão, teve um caso interessante do presidente francês Georges Pompidou. A esposa dele tinha um sonho sistemático. Ela estava numa determinada rua, no final da rua tinha uma casa grande, ela entrava, os portões de ferro, chegava numa porta de madeira enorme, tinha que bater aquele instrumento que tinha na porta para anunciar aldraba, uma coisa assim, aldraba, né? Então batia, é isso? Aldabra. Quem dá mais? Vamos ficar no aldabra. Já me perdi. Então ela sonhava e contava para a secretária dela. Diz: olha, de novo tive aquele sonho na rua tal, assim. Ela descrevia a rua, nunca tinha passado por aquela rua. Descrevia a rua, descrevia a casa. Tanto que a secretária já sabia de cor os sonhos, detalhes do sonho. E numa ocasião, Georges Pompidou, para a reeleição, estava fazendo uma viagem pelo interior da França. Ele estava num palanque, começou a armar uma chuva, eles tiveram que correr, começou a chover. E ela saiu correndo, a Madame Pompidou, com essa secretária. Quando ela entra numa rua, ela não havia se dado conta. A secretária se dera conta e disse aqui: Madame, esta é a rua dos seus sonhos. O sonho não era nem dela, mas de tanto a mulher contar, ela fez a imagem. E quando ela se deu conta: Madame, é a rua dos seus sonhos. E ela disse: mas é mesmo. Então lá no final da rua, dobrando um pouquinho, deve ter aquela casa. E foram as duas correndo até lá, tomando chuva. Chegaram lá, estava aquela casa mesmo, com os portões, muro tudo igual, a porta, a aldabra.
Chegaram lá, não é abracadabra, isso, é aldabra. Bateram e entrou, abriu a porta um mordomo. Quando o mordomo viu as duas, se assustou, ele começou a recuar. Estou assustado do quê? Disse, mas a senhora vem nos assustar de novo aqui? Ela, mas como? Disse a Madame Pompidou, sim, a senhora costumava vir à noite aqui e assustava como um fantasma as pessoas que moraram aqui, só deixaram eu nessa casa aqui. Ela, em desdobramento, ia até esta casa, se tornava visível lá. Mas a gente então vai condicionando comportamentos também. Se a gente não condicionou agora, é no passado. E vamos agora extrapolar isso para as nossas inúmeras vidas, para o processo de evolução espiritual, que vem lá do átomo, questão 540 do Livro dos Espíritos. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo, que por sua vez começou por ser átomo. Linda lei da natureza. Tudo se encadeia. E a gente começa a observar todo o processo evolutivo animal, começando lá nos organismos unicelulares, depois os selenterados, plateumintos, chegar nos vertebrados, mamíferos. A gente vai vendo todo um processo evolutivo do sistema nervoso central, que não tem os primeiros selenterados, mas já tem o plateuminto. Ele já tem uma rede nervosa, ele já tem um protossistema digestório, respiratório, e isso vai se tornando cada vez mais complexo na evolução. Então, como é que nós temos hoje um organismo todo estruturado com essa complexidade? Isso começou há muitos e muitos anos, condicionando esses comportamentos. Isso se torna de forma reflexiva ao longo dos milhares e milhares de anos. Mas, Velocino, aonde tu quer chegar com tudo isso? Eu quero chegar no seguinte: se nós condicionamos no passado comportamentos equivocados, nós temos condições de agora para frente fazer um condicionamento no bem. Se o nosso amor era um amor possessivo no passado, e a gente se dá conta que esse amor não é mais o amor que a gente entende como um amor verdadeiro do universo, nós temos agora condições de mudarmos o nosso condicionamento. No lugar daquele condicionamento da atitude ruim, desequilibrada, imperfeita, nós temos condições de colocar uma outra estrutura equilibrada. Mas de que forma nós vamos fazer isso? Condicionando. Jesus sabia disso na época dele, por incrível que pareça. Sabia muita coisa. Tanto que ele disse o seguinte: quando Pedro perguntou para ele: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar aquele que peca, que me agride, que me atinge? Pedro, tu não deves perdoar esta pessoa apenas 7 vezes, não, tu deve perdoar 70 vezes 7 vezes. O que é isso? É o condicionamento do perdão. Jesus sabia que no lugar daquele comportamento de agressão, de reação instintiva, eu tinha que botar um outro condicionamento, condicionamento do bem, refazer o meu condicionamento. Então não era apenas 7 vezes, é 70 vezes 7 vezes. Porque 70 vezes 7 vezes na nossa matemática dá 490. Quem já perdoou quase 500 vezes uma mesma pessoa, o mesmo erro, dali para frente já perdoa de raiva, porque já está condicionado. Não é. Difícil é o primeiro perdão, o segundo perdão, o terceiro perdão para aquela mesma pessoa, para aquele mesmo fato, como diz Emmanuel. Que chegou a senhora para o Chico e perguntou: quantas vezes eu devo perdoar meu marido? E o Chico olhou para Emmanuel: te vira, é contigo. Ela perguntou para ti. Disse: olha, minha irmã está lá nos evangelhos, 70 vezes 7 vezes. Ela disse: é isso, 70 vezes 7 vezes, dá 490, nós somos casados 15 anos. É uma vez por semana eu perdoo, tem 52 semanas por ano, vezes 15 anos, já passou dos 500, dos 490, Chico, eu estou livre de perdoar. Aí ele olhou para o Emmanuel e disse: olha, te vira. Aí ele disse: não, minha irmã, é que quando Jesus disse isso, é que era para a gente perdoar 490 vezes cada erro da pessoa. Ah, bom, então tem que perdoar um pouco mais. Condicionamento do perdão.
Porque é difícil o primeiro perdão, o segundo, o terceiro, depois a gente vai e aprende a perdoar. Condiciona o perdão. E o amor, a mesma coisa. Quando Cristo disse: meus discípulos serão conhecidos por muito se amar. Não é os meus discípulos serão conhecidos por se amarem, por pouco se amarem, por se amarem de vez em quando, por se amarem só quando estão no centro espírita, por se amarem só em dia de festa. Não, os meus discípulos serão conhecidos por muito se amar. E porque talvez seríamos conhecidos por muito que nos amássemos. A gente está achando que amássemos é do verbo amassar, mas não é amássemos do verbo amar. A gente fica se amassando, mas é amássemos do verbo amar. É o condicionamento do amor. E que amor é esse então? Evidentemente que não é mais o amor apego, aquele amor posse da primeira história que a gente contou, mas é um amor diferente. É o amor que o Cristo nos ensinou a amar. É um amor sem precedentes na história da humanidade. É um amor que quebra um paradigma, que quebra um conceito, que quebra uma ideia, que revoluciona o comportamento humano. Talvez a gente não tenha ideia do poder desta revolução do amor em Cristo. Porque na época de Platão, o amor era um amor desejo. Era aquele amor que estava longe, que a gente sentia quando não estava perto. Sabe, quando a gente sente uma saudade, um desejo de algo que não está perto de mim, isso é amor para Platão. Já para Aristóteles, como diz o professor Celso de Barros, para Aristóteles, já era um amor melhor, era um amor presença, era aquele amor das pessoas que estavam juntos, que estavam em festas, que se namoravam, que casavam, do professor com os alunos, do amor do toque, do amor presença. Esse era o amor de Aristóteles. Agora o amor do Cristo é diferente. O amor do Cristo quebra completamente todas estas lógicas. No amor do Cristo, o outro tem primazia. No amor de Jesus, o outro tem primazia, não eu. Isso muda completamente a nossa vida, a noção de amor na face da terra. O amor do Cristo é quando o outro tem a primazia. Quando a gente quebra a lógica racional da causalidade material. Porque quando Cristo diz o seguinte: quando alguém te bater numa face, tu dá outra, isso está quebrando a lógica da causalidade material. Porque o normal, dentro de uma causalidade material, alguém te bater numa face, tu devolve. Isto é a causalidade normal. Isto é a reação, mas Jesus quebra esta ideia da animalidade. O amor em Cristo é diferente. O outro tem primazia. Aquele que eu amo tem primazia. É por isso que um historiador grego, Tucídides, descrevendo a guerra do Peloponeso, ele dizia que via as pessoas resumirem-se em suas potências. Porque a guerra é isso. As pessoas querendo reafirmar as suas potências. Quem pode mais? A nossa vida ainda é vidas de quem pode mais. A gente vê as pessoas brigando por quinhões de propriedades, de poder. Uma disputa ministerial, como é que é? Bolsa de valores, como é que é? Qual é a lógica? É a lógica do amor do Cristo que está ali? Não é.
Numa universidade, talvez, qual é a lógica que está lá dos professores? Me dá para cá, essa verba é minha, não é minha. Não, esse mês eu fiz mais artigos que vocês, não é teu. É a lógica da disputa, da reafirmação das potências. Com o Cristo não é assim. O amor do Cristo é diferente. Esse professor Clóvis de Barros disse assim: as crianças são que nem água, diz ele. Elas vão tomando espaço, já perceberam isso? Né? A criança entra no lugar, ela vai tomando espaço, é que nem água, vai tomando espaço. Quando a gente deixa elas tomarem esse espaço, nós estamos trabalhando esta lógica do amor do Cristo. É quando uma potência cede para que a outra avance. Eu permito que ela avance, eu consinto que ela avance. Que as crianças são que nem o exército de Napoleão, né? Elas vão entrando, vão tomando conta. Mas quando a gente trabalha com a lógica do amor do Cristo, é diferente. É quando a potência do outro tem primazia. É completamente diferente. Agora, o nosso desafio é amar como esta proposta do Cristo, em que o outro tenha a primazia. Que nós não trabalhemos mais em reforçar as nossas potências. Isso é de uma alma pequena. Jesus muda completamente o paradigma de amar. É como aquela história de uma senhora que foi lá no centro do Divaldo Pereira Franco, uma senhora bem negra, vestimenta humilde, simples, uma chinelinha de dedo, entrou para tomar um passe, ouviu a palestra. Diz que quando o Divaldo Pereira Franco foi dar o passe nessa senhora, ele viu uma luz intensa, muito difícil de encontrar nas pessoas. Joana Diante disse para esse Divaldo: tu está na frente de uma alma muito nobre, Divaldo. E ele aplicou o passe naquela senhora, convidou ela para ficar depois, conversou com ela. Ela não abriu muito a vida dela, mas disse onde morava, o que fazia. Ficaram muito encantada, que ela era a primeira noite que ela tinha estado ali no Centro Espírita Caminho da Redenção. Ouvira Divaldo, queria voltar e voltou. Ela é uma pessoa iletrada, mas ela começou a estudar o Evangelho fazendo bem. Como é que ela estudava o Evangelho? Ela aprendeu com o tempo a aplicar o passe, era uma pessoa muito bondosa. Divaldo percebeu isso, ela treinou, praticou, compreendeu no grupo, começou a aplicar o passe. E aí ela começou a aplicar passe na casa das pessoas que chamavam. Ela levava o livro até lá, o Evangelho, diz assim: abre, e a senhora lê para nós, o senhor lê para nós. A pessoa ia lendo, com isso ela aprendeu o Evangelho, praticando bem. Às vezes tinha lugares que ela chegava de família muito simples, a pessoa abria o Evangelho, ela pedia para ler, a pessoa dizia: eu não sei ler. Aí ela dizia: então é porque hoje Cristo não quer que a gente estude. Fecha o Evangelho e vamos direto para o passe. E aplicava o passe, assim foi indo. Leu, estudou todo o Evangelho assim. Aí se tornou íntima do Divaldo, passaram-se os anos, e aí em um determinado momento ela não estava mais indo no centro. O Divaldo foi ver o que era. Ela estava acamada, estava sendo atendida pelo médico da região, mas a situação dela era muito difícil, muito grave. Divaldo começou a frequentar a casa dela, e quando ela sentia que já estava no momento de partir, ela começou a contar um pouco da sua história para o Divaldo. Ela: Divaldo, por favor, ela morava sozinha, Divaldo nunca viu ninguém com ela, só as vizinhas que ajudavam. Divaldo, abre a porta ali do meu roupeiro. Ele abriu. Ela tem uma caixa, ela tirou, ele abriu a caixa, várias reportagens de um médico pneumologista muito famoso de Salvador. E ele começou a abrir: o que é isso? Por que a senhora guarda essas mensagens, essas reportagens? Divaldo, este é meu filho. Divaldo não entendeu. Ele é um médico famoso, ela morando ali naquele lugar, mas por quê? Divaldo, este é meu filho, Divaldo. Aí começou a contar um pouco da história. Eu nasci num lar humilde, conheci um vendedor de frutas, de verduras, tivemos um relacionamento amoroso, eu fiquei grávida, ele me abandonou. Foi a primeira grande decepção da minha vida. Eu saí daquela cidade, vim para Salvador, comecei a lavar para fora, fazer acarajé, e meu filho nasceu muito inteligente. As professoras se admiravam com a inteligência dele.
E assim ele foi ganhando espaço, fez vestibular para medicina, que ele queria, e passou na Universidade Federal da Bahia em medicina. E começou a frequentar a faculdade, mas ela tinha que lavar mais, trabalhar mais, para que ele comprasse os materiais que precisasse. E em certo momento do percurso acadêmico dele, ele conheceu uma jovem e começaram a namorar. Esta jovem era filha de um professor catedrático da universidade. E ele começou a frequentar a casa desta família. E ela começou a contar. Começou a frequentar, noivar. E quando chegou o dia da formatura dele, a mãe diz: olha, abre a outra porta. Ele abriu, de volta um vestido vermelho, de veludo bonito. 2 sapatos, 2 pares de sapatos iguais no chão. Sabe o que é isso? Esse é o vestido da formatura do meu filho. Eu comprei 2 pares de sapato igual, porque eu passo sempre de pé descalço, de sandália, nunca andei de salto alto, então eu comprei um para treinar. Ficava em casa andando de salto alto para cá e para lá, para depois usar o outro, não passar vergonha na formatura do meu filho. E me vesti naquele dia. Ele foi até a universidade, terminar alguns preparativos para a formatura. Quando ele retornou, na hora de sair, ele diz assim: mamãe, se eu te pedir uma coisa, a senhora me faz? Diz: é claro, meu filho. Que pedido de um filho uma mãe não vai atender? Mas mamãe, eu estou sem jeito para te pedir isso, mas peça, meu filho. Mamãe, tu sabe que eu namoro a filha daquele cirurgião, daquele médico famoso. Sei, mas e aí? Pois é, a senhora sabe por que eu nunca trouxe a menina aqui? Eu sei, tu tem vergonha de onde a gente mora. Pois é, mãe, mas tem um outro detalhe. Eu acabei dizendo que eu fui criado por uma madrinha, que minha mãe morreu, não conhecia minha mãe, para que eles não quisessem lhe conhecer. E hoje eu vou formalizar o noivado, nós vamos marcar a data do nosso casamento. Mamãe, tu entendes? E ela começou a perceber. Claro, meu filho. Mamãe, seria muito te pedir para a senhora não ir na formatura esta noite, mamãe. Vai estar o meu futuro sogro, minha futura sogra. Eles são de uma família rica. Ai, meu filho, é claro que eu entendo. Mamãe nem sabe como iria se portar naquele lugar. Tu tira um peso dos meus ombros. Olha quem ama. A primazia é o outro. Não tem disputa de potências. Meu filho, vá com Deus, meu filho. E ele saiu de volta. Disse: mamãe, eu vou te deixar uns cheques aqui. Mas meu filho, eu nem sei o que é isso. Não, a senhora desconta no banco quando precisar de médico, alguma coisa. Mas meu filho, doença de pobre é só diarreia e gripe. E a gente sabe cuidar disso. Vai com Deus, meu filho. E ele foi de volta. Nunca mais eu o vi. Estou sabendo que está chegando a minha hora. E sei também que ele vai te procurar. Quando ele te procurar, diga a ele que ele é o bem mais precioso da minha vida. Não existe mais nada valoroso na existência do que ele. Eu amo muito meu filho. Parece que ela estava vaticinando. Dias depois da morte da sua mãe, ele foi até o centro espírita. Sabia que ela frequentava, que deveria ter contado para alguém, e foi lá. E quando ele entrou na fila, Divaldo percebeu: é o filho dela. Quando chegou na vez dele, ele perguntou: o senhor é seu Divaldo? Sou eu, sim. Seu Divaldo, o senhor conheceu a fulana de tal? Sim, a conheci, tive o grande prazer de conhecer esta alma nobre. Ela não deixou dito nada para o senhor? Disse: olha, ela me disse muita coisa, mas não sei ao que o senhor está se referindo. Foi trazendo ele no cortado. Disse: não, pois é, o senhor está vendo a minha cor? Eu sou um parente dela. Ele disse: a cor para mim não diz nada. O que fala são as tonalidades de caráter. Isso é que tem mais valor. Não, pois é, o senhor vê, eu sou um parente distante, ela não disse nada. Disse: não, que eu me lembre assim, não. Ele foi embora. Divaldo disse: ele vai voltar.
Ele vai voltar porque tem que falar que é filho dela. E voltou tempos depois. Divaldo, o senhor está lembrado de mim? Eu sou o doutor fulano de tal, vem aquela vez. Eu sou filho da fulana. Ah, meu filho, tu tivestes a honra de ter uma das mães mais belas que eu já conheci em termos de caráter. E quando ele começou a falar e a lembrar, se materializa do lado do filho a mãe. E ela abraça o filho. E ela dizendo para o Divaldo, diz para ele que eu amo ele. Meu filho, eu só te peço que tu sejas para os teus filhos aquilo que foi a tua mãe para ti. Porque senão pode acontecer coisa muito pior do que aquilo que tu fizestes para ela. Ela está aqui dizendo que te ama. E ele começou a chorar. É o amor do Cristo. Este amor diferente, de um outro paradigma. A primazia é do outro. Para encerrar, meus queridos, na voz do poeta, daquele que ama, ora direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto, e abro a janela pálido de espanto, e conversamos a noite toda, enquanto a lua, como um palho aberto, cintila, e ao vir o sol, saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis ainda, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando não estão contigo? E eu vos direi, amai para entenderes, pois só quem ama é capaz de ouvir e de entender estrelas. Todos somos estrelas em potencial. Para amar, precisamos ter a capacidade de ouvir e de entender todas as estrelas. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.